Então, essa mesa que tem o nome de Recursos Hídricos, Perspectivas de Integração e Suporte à Gestão. Como vocês sabem, a gestão de recursos hídricos ela já está bem organizada em termos legais. Tem os comitês de bacia, que são a ponta da gestão. O Comitê Piabanha, que tem vários membros aqui. E a ideia dessa mesa é exatamente tentar uma maior aproximação entre os comitês, em particular o Comitê Piabanha, e as unidades de conservação. E dentro dessa lógica, a gente vai ter 3 apresentações. Uma da Verônica, apresentando o potencial de modelagem computacional para a gente simular cenários de interesses de recursos hídricos, saneamento, instrumentos de gestão como enquadramento. Uma outra vai ser da Conservação Internacional, Bruno e Maria Clara, que vão apresentar o Índice de Saúde da Água, que foi desenvolvido nos Estados Unidos e recentemente aplicado a 3 bacias brasileiras. O Guandu, quer dizer, a 3 bacias. Guandu, Alto Maio, no Peru, e Bogotá, na Colômbia. Tá? Então, os dois vão fazer um dueto. Então, vão gastar um pouquinho mais de tempo, mas tenho certeza que vão gostar, porque faz exatamente a conexão entre recursos hídricos e a parte ecológica, biológica, né, que é importantíssima, inclusive para a gestão de recursos hídricos, em termos da gente ter a conexão com o consumidor final de água. Porque recursos hídricos, na verdade, é água com valor econômico. Então, ela tem um viés bastante assim, utilitário, talvez. Mas dentro da própria gestão existem instrumentos, como, por exemplo, o enquadramento, que faz a conexão com a qualidade da água, etc, etc. Então, gestão de recursos hídricos é conseguir aumentar a disponibilidade hídrica, mantendo ou recuperando a qualidade da água. Então, essa apresentação deles é fundamental. E, para fechar, a gente vai ter a apresentação do Flávio Lira, que participou da criação do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos na ANA, participou de vários planos de bacia na parte de sistemas e terminou o doutorado dele recentemente com a nata em termos de Estados Unidos, Europa, Austrália, de como é que esses sistemas são organizados para que a gente dê acesso a essa informação e seja útil em vários estudos. Tá? Então, em essência, um resumo muito grosseiro, mas aí passamos então para a apresentação, que eu começo com a Verônica, para dar a ideia dessa parte de modelagem. Então, Verônica, por favor. Boa tarde. Como o José Paulo já introduziu, vou falar um pouco sobre a potencialidade do uso da modelagem computacional como um instrumento de apoio à gestão dos recursos hídricos. Na minha apresentação, eu vou discutir essa potencialidade um pouco e logo depois eu vou apresentar um exemplo de aplicação na Baía de Guanabara, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Então, os modelos computacionais, quando eles são validados, ou seja, eles são aferidos com dados medidos e também analisados por especialistas, eles são ferramentas muito ricas para serem aplicados no estudo de corpos de águas, porque eles permitem que a gente estude fenômenos fundamentais, como a circulação hidrodinâmica, que é basicamente o movimento da água, como que isso ocorre devido à influência de vários fatores, qualidade da água, que é avaliar a alteração dos constituintes da água e sua qualidade devido à inserção de substâncias no meio, e também processos sedimentológicos são possíveis de ser analisados, como a erosão, assoreamento, entre outros. E como que isso pode ser aplicado na prática? Alguns exemplos em diagnóstico, para a otimização de custos de monitoramento, medição, integrando informações que são coletadas em pontuais, e também permite você expandir o conhecimento para regiões onde você não tem medição, porque geralmente quando você vai fazer coleta, você
de engenharia a fim de otimizar os resultados desses projetos. Por exemplo, a implementação de uma ponte ou a implementação de sistemas de tratamento, como que isso afetaria o meio, de que forma seria mais estratégica de aplicar recursos, observando através de modelos potenciais resultados. E também no licenciamento ambiental, através de mapeamento de áreas de risco, determinação de para onde vai um contaminante se ele for jogado no meio. E também prever evolução de tempo real. Você também pode aplicar isso para planejamento de ações emergenciais. E esse diagrama aqui, ele mostra mais ou menos como funciona todo o processo de modelagem. Mas aí você vê modelo numérico, modelo matemático. Para uma pessoa, um usuário, ser capaz de usar um modelo, ele não precisa conhecer a fundo as equações matemáticas que estão por trás do modelo, o modelo numérico, solução dessas equações. Ele precisa principalmente conhecer o fenômeno que está sendo estudado. E como que eu quero estudar, eu preciso compreender. Se eu quero estudar circulação hidrodinâmica, eu preciso compreender os conceitos desse processo para poder saber interpretar os dados que eu estou inserindo no modelo e também os resultados, que basicamente são extraídos e organizados na forma de mapas, gráficos, tabelas, e esses resultados que são importantes e geralmente procurados pelos órgãos gestores para ajudar na tomada de decisão de recursos hídricos. E o exemplo de aplicação que eu vou mostrar é a Baía de Guanabara. E o meu objetivo nesse trabalho, o meu foco de estudo foi observar qual que é a influência da falta de saneamento na qualidade da água da Baía de Guanabara. Então, eu queria observar o fenômeno da qualidade da água pela influência da falta de esgotamento sanitário que a gente tem nessa região. E é uma área por si só já complexa, porque é um ambiente, um sistema estuarino que tem dezenas de estuários, que são aquelas zonas que você tem encontro da água doce, da bacia hidrográfica com a água salgada no mar. Então, você já tem ali fatores complicantes para as análises, como inversão do sentido do escoamento pela maré, alteração do nível, alteração da salinidade. E nessa região você tem o agravante de você ter aí 9 milhões de habitantes ao redor com saneamento precário. E esse modelo, o estudo foi realizado com o Sistema Básico de Hidrodinâmica Ambiental, que é um programa que tem diversos modelos que podem ser utilizados para infinitas análises, tanto de hidrodinâmica, qualidade da água, como sedimentológica, dispersão de óleo. E nesse modelo eu fiz essas análises. E basicamente eu vou passar rapidamente pela etapa da evolução desse trabalho de modelagem, que a primeira é a definição da área de estudo, como eu falei, foi a Baía de Guanabara e a extensão de alguns rios, como a influência, né, da bacia hidrográfica na região costeira. Criação dessa malha de cálculos, que é esse mapa mais aqui perto de mim, que são todos os pontos de cálculo que o modelo vai estar calculando as variáveis de velocidade, de fluxo, entre outros parâmetros. E é como se fosse eu penso como se fosse a forma do bolo. E daí a batimetria, que são as profundidades, né, e a rugosidade dão característica do meio para essa forma, que é onde a gente vai colocar a água que vai ser simulada. Depois, então, tendo essa forma, eu fiz um modelo hidrodinâmico, que é o modelo de circulação de água, para entender como que funciona a circulação dentro da baía, tendo a influência dos rios e da circulação costeira. E os modelos eles podem ter diversos fatores influenciando a sua simulação. Quais fatores você vai considerar vai depender do tipo de análise que você vai fazer, da disponibilidade de dados que o modelador vai ter. E nesse modelo a gente considerou ventos locais, as correntes costeiras, que na costa do Rio de Janeiro são bem importantes, porque se não houvesse corrente costeira na Baía de Guanabara, por exemplo, você teria água entrando e saindo, ela nunca seria levada para lugar nenhum. As marés, que são fundamentais para você estudar um sistema estuarino desse porte, e as vazões dos rios, que foi considerado cenário de verão e inverno, porque tem os extremos. No verão a gente tem as maiores vazões e no inverno as menores nessa região. E também considerou gradientes de salinidade, que são importantes para a qualidade da água.
observar como que a água se renova dentro desse sistema. Quando a gente pensa num reator, por exemplo, uma caixa que tem um tratamento que você entra água de um lado e sai do outro, você sabe com mais precisão, faz uma conta com relação de vazão, tempo e a velocidade do escoamento, você sabe quanto tempo aquela água permanece naquele meio. Mas no ambiente que você tem influência de rios, marés e como é que essa água se renova? Ela fica mais tempo num ponto ou no outro? Então existem modelos de renovação de água, que são taxas de renovação e idade da água, que dão essa ideia de quanto tempo que a água demora para renovar em cada parcela desse meio, desse corpo físico, corpo de água natural. E a taxa de renovação, que é uma taxa de um percentual de renovação, mesmo como se você estivesse fazendo uma espécie de diluição da água, né, que está fora do sistema e dentro do sistema, e a idade da água, que faz uma conta média da idade média das águas que estão passando em cada período. Isso te dá a sensibilidade de apontar possíveis regiões que teriam problemas de eutrofização e qualidade da água. E por último, os modelos de qualidade da água em si, onde foram feitas análises de parâmetros de qualidade da água, como demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitrogênio e fósforo. O modelo permite você calcular diversos outros parâmetros, mas esses 4 foram selecionados por esse estudo, justamente pelo problema de disponibilidade de dados, que muitas vezes é o que a gente enfrenta. A gente tem uma ferramenta, uma potencialidade enorme, mas não consegue acessar os dados que existem. A comunicação é ainda um pouco fraca entre os órgãos que coletam e os pesquisadores que estão estudando esses meios. E aí, para vencer essa barreira do falta de dados, para você fazer a calibração do modelo, a gente usou uma estratégia de comparação de resultados. Foi adotado um cenário atual, onde a gente utilizou os dados disponíveis do INEA nos rios, que são fronteira do modelo, dando uma condição de contorno, e aí você faz a simulação e gera concentrações na baía. Só que eu não tenho como afirmar se essas concentrações na baía estão certas, porque eu não tenho os dados ali para comparar. Então, fiz essa condição de contorno e criei um cenário hipotético. E se todos os rios da Baía de Guanabara tivessem enquadrados na classe 2, como seria a qualidade da água? E aí, da mesma forma, recebendo essas condições de contorno, o modelo gera concentrações dentro da baía. E daí, eu tenho 2 modelos que foram gerados concentrações só com condições de contorno dos rios, e ele fez uma comparação espacial, porque depois de tanto tempo, essas concentrações, elas chegam num nível de estabilidade. Então você tem 2 modelos que eu não posso dizer se são verdade ou próximos da verdade, mas quando você compara eles, você tem essa meio que eliminação do erro. E dessa diferença, eu gerei uma escala de percentual de quanto que cada ponto estaria fora do valor referido na CONAMA 357 para esses parâmetros, para águas salinas, que é o caso da maior parte da Baía de Guanabara, que tem águas salinas. E aqui eu tenho um exemplo de como que esses dados podem ser visualizados. Aqui teve uma falha, a animação não apareceu no lado do verão, mas é basicamente bem parecido, que mostra como que a água circula no ambiente. Essas informações você pode extrair na forma de mapa ou na animação, que fica uma coisa mais didática, né, para mostrar o evento, as cores mais fortes com velocidades mais fortes e as setinhas no sentido do escoamento. E os resultados também daquela taxa de renovação que eu falei, que também foram apresentados aqui em escala. Não dá pra ver muito, ficou tudo amarelo, mas dá pra ver que na Baía de Guanabara você tem uma grande diferença entre renovação da água no verão e no inverno por conta dos rios. Seria ótimo para pensar, no verão então renova mais, melhor. Só que não, e a gente vai ver mais à frente no resultado de qualidade da água. E outro exemplo de como esses dados podem ser visualizados, que é uma série temporal, porque essa renovação da água nesse meio, e qualquer corpo de água natural, que você tem vários fatores influenciando, ela se dá no espaço e no tempo. Não é um tempo de residência fixo para todo aquele ambiente. E aí também aqui é destacada a grande diferença entre os 2 cenários de verão e inverno, esse é um ponto mais a norte do meio. E idade da água, como eu falei, é um valor médio do tempo que a água está circulando dentro do sistema, em determinados pontos,
E ele oscila, como dá para ver na animação, oscila diariamente porque você tem a maré entrando e saindo. Então, esses dois parâmetros eles são importantes como uma análise preliminar da qualidade da água para você poder desconfiar de regiões que possam ter problemas de qualidade da água. E os modelos de qualidade da água, então, foram gerados aquela escala percentual, como eu falei, e foram comparados com o Boletim de Saúde Ambiental da Baía de Guanabara, que foi um estudo que fez a mesma comparação de dados de campo reais com os valores da CONAMA 357, só que eles usaram estações dentro da Bahia. E aí, a escala basicamente significa, se eu tenho uma isoline de 100%, quer dizer, por exemplo, para DBO, que o limite é 5 mg, se eu tenho uma isoline de 5%, quer dizer que naquele ponto a concentração é aproximadamente 10 mg, seria o dobro, 100% maior que o limite, o dobro. E daí a gente tem o resultado para DBO, comparando à minha direita o inverno com o verão à minha esquerda, que dá para ver que, apesar de a renovação ser maior na foz do Rio Iguaçu e na Baía de Guanabara, que daria, pelo modelo de taxa de renovação, daria uma ideia de você ter ali uma qualidade da água melhor, não é o caso por causa do saneamento precário na região. Então você acaba tendo uma maior degradação da qualidade da água porque você está tendo renovação por uma água poluída. E tem uma grande diferença também entre o verão e o inverno, que se dá também pela maior vazão dos rios, mas também porque no verão, com as maiores chuvas, você tem um aumento da carga difusa de poluição que chega nos rios. E aí, não dá para perceber muito, mas a parte mais escura desse mapa no meio seria o resultado do Boletim de Saúde Ambiental da Guanabara, que corrobora bastante com os resultados que a gente obteve. E para o oxigênio dissolvido também é bem similar, aonde está mais escuro é onde tem menores concentrações de oxigênio. E um parâmetro que, aí daí a importância de você ter o senso crítico de analisar o que você está obtendo. Devido à grande dificuldade, para esse parâmetro de nitrogênio a gente teve grande dificuldade para obter os dados, porque aparentemente, pelo menos o que está disponível para acesso livre na internet de dados, não inclui todos os parâmetros, os compostos de nitrogênio que são importantes para essa modelagem. Então a gente acaba tendo que, para poder aproveitar, tentar tirar algum resultado disso, fazer algumas estimações, mas torna o resultado não tão confiável quanto dos outros parâmetros que a gente vê mais correlação mais entendimento de que está certo. Então tem que ter esse senso crítico de não confiar em tudo que o modelo está te dando, você tem que saber analisar se está coerente ou não. E também fizemos análise de fósforo, que também bateu bastante com esse boletim. E basicamente o que eu queria mostrar era isso, como a importância da modelagem computacional, como ela pode ser empregada, porque as análises que você pode fazer, daí é o limite de criatividade do modelador, tem diversas possibilidades. Mas é muito importante que a gente tenha essa conexão entre quem fornece os dados, quem tem a necessidade, talvez o comitê, por exemplo, tem a necessidade de estudar a qualidade da água em determinado rio. E aí você tem os modelos que têm as ferramentas que às vezes te ajudam a minimizar os custos ali de mitigação de problemas ou gestão mesmo do dia a dia. Você pode usar essa ferramenta para te ajudar e até para otimizar os custos com monitoramento. É uma relação de via dupla. Então era isso. Obrigada pela atenção. É uma pena que as cores não apareçam, né? Está tudo meio chapado no cinza, mas quem tiver curiosidade de saber, ver as cores reais aqui, depois a gente mostra. Então, chamar como eu tinha previsto, Maria Clara e... Mas vocês não vão estar juntos assim, dupla? Então, tá bom. Bruno. Onde é que foi a apresentação?
coordenação da conservação internacional do escritório aqui no Brasil, Rio de Janeiro, né? E estão com esse índice de qualidade da água que foi aplicado no Guandu. O sinal gera uma série de interpretações interessantes, depois na discussão vou falar, e que pode servir também para outros comitês que adotem a mesma lógica. A gente tem a condição de estar comparando uma série de coisas importantes para a gestão das águas. Bruno? Obrigado, Zé Paulo. Bom, já me apresentei, então de novo, boa tarde já, né? Eu acho. Eu vou ser bem sucinto, tentar abordar mais a questão, porque eu queria ver já, mas dá para ver aqui, mais a questão política e o contexto de aplicação desse índice, e a Maria Clara vai discutir questões mais técnicas e os resultados que nós temos até agora. Bom, então, antes de iniciar uma descrição do que é o Índice de Saúde da Água, primeiro também queria agradecer a Karina pela apresentação. Karina não, Verônica da COP, porque está completamente alinhado aqui com o que eu vou falar, e a Maria Clara também. E os gráficos de saídas são lindos ali do CIS Bahia, né? Depois a gente fala. Mas a ideia é, como vocês todos pesquisadores, a gente trabalha com a redução de incerteza para a melhor tomada de decisão sobre o uso do território. Afinal das contas, é isso que a gente faz. Então, para chegar no uso do território e no processo de tomada de decisão, a ideia é levar a informação científica num formato adequado para os fóruns, que às vezes são curtos em tempo, né, e muitas vezes também com uma heterogeneidade muito grande de qualificações, expectativas e tudo mais. Então é uma tentativa de trazer para dentro dos instrumentos de gestão uma ferramenta que distribua o jogo de maneira igual, como se o campo é igual para todo mundo. E aí está a informação e aí debate todo mundo aí dentro em cima desse conteúdo. Bom, então a ideia é trazer uma quantidade de dados num formato muitas vezes inacessível para um formato processado, acessível, com uma mais amigável, né, a interação com o usuário. Então, o Índice de Saúde das Águas, já falei, é uma ferramenta de apoio à orientação à tomada de decisão. Ele vem sendo desenvolvido, eu imagino que nos últimos 10 anos. Ele começou com uma tese de doutorado de um colega que é norte-americano, mas que estudou na China. E então a primeira aplicação desse índice foi numa bacia do Mekong, e o outro eu não consigo pronunciar, que é aquele rio famoso lá, Guizhou, sei lá. Enfim, então ele foi então para dentro da conservação internacional, e aí ele tomou um pouco essa cara de ferramenta de tomada de decisão. Eles têm 3 componentes que a gente busca entender: a vitalidade do ecossistema, que é como um diagnóstico da paisagem, os serviços que são provisionados a partir dessa vitalidade e os mecanismos de governança que envolvem isso aí. Então, essa é a ideia de trazer esse conjunto de dados para um painel de controle. Bom, aqui então é onde começa o índice na vitalidade do ecossistema. Em função da vitalidade do ecossistema, os serviços são providos ou não, e os atores, as partes envolvidas, interessadas, têm uma percepção sobre isso. E a governança faz a resposta a isso e traz então esse fluxo de matéria, energia e informação na medida da política que está sendo aplicada.
No nosso caso, a gente está buscando uma política de melhoria da quantidade, da qualidade das águas, de melhoria dos processos de gestão. Então, ali estão os 3 componentes e os seus principais temas, indicadores e subindicadores. Então, a gente está trabalhando com esses indicadores. Muitas vezes a falta de dado é um limitador forte para avançar. A Maria Clara vai falar um pouco sobre isso. E a ideia é então que a gente tenha um painel que possa acompanhar a evolução desses indicadores no tempo e no espaço e fazer então o retorno em busca ali dos cenários futuros que nós buscamos. Aí eu queria falar um pouco sobre a potencialidade de aplicação, apresentando um outro estudo, que na verdade eu não vou apresentar, eu vou só citar. Eu acho que a coordenação pode disponibilizar as apresentações, aí tem um link para quem quiser acessar. Mas esse estudo foi um estudo muito simples que a gente fez com diversos parceiros que talvez não são esses. Enfim, mas o pacto que aparece ali é parceiro nosso, Ministério do Meio Ambiente, GIZ, Fundação Boticário, outros atores. E de uma maneira bem simples, o que a gente fez aqui foi identificar os mananciais apontados pela Agência Nacional de Águas relatório de 2010 para cada uma das 20 regiões metropolitanas da Mata Atlântica. E sobre isso a gente aplicou um índice que envolvia uma visão voltada para a restauração florestal e os componentes do índice, principalmente cobertura vegetal, suscetibilidade à erosão e tinha mais um que eu esqueci agora, mas enfim. O importante é que permitiu que a gente fizesse uma heterogeneização de prioridades desses mananciais e dos municípios envolvidos por região metropolitana. Aqui a gente poderia citar milhões, mas como foi tudo um pouco corrido adaptar essa apresentação para a mesa, a gente trouxe alguns que estavam mais na mão. Então esse que acabou de sair, o Atlas de Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de Janeiro, todo o conteúdo que está dentro dele é complementar e se complementa com o índice de saúde das águas. Toda a estratégia de restauração da Mata Atlântica que o Pacto vem levando adiante, também eu acho que vale destacar. Recentes artigos com modelagens bem avançadas sobre priorização de áreas para restauração, como esse também do nosso colega lá do IBI, o Renatinho, que eu não sei pronunciar o sobrenome nunca, mas é Crozelier, não sei, francês. Mas, enfim, também um estudo da Camila Rezende com o Fábio Scarano, que também são nossos colegas lá, do mapeamento em escala de alta resolução, em imagens de alta resolução para a Mata Atlântica. Enfim, a ideia é conectar o índice a essas diversas iniciativas e a gente tem como se diz, essa meta ambiciosa de ampliar para as outras regiões metropolitanas. No momento a gente está só na bacia do Guandu e os resultados que a Maria Clara vai apresentar, tá aí a bacia do Guandu, envolvem muito a nossa estratégia atual de ampliação, porque a gente, na verdade, já sabia, mas com o andar dos estudos e tudo mais, ficou mais claro, mais didático a necessidade de que o Alto Paraíba do Sul e a Baía de Guanabara, a bacia da Baía de Guanabara, sejam consideradas no contexto do estudo do Guandu, visto que a transposição, a maior parte da área de transposição, ela atravessa a bacia e vem parar na Baía de Guanabara. Então, eu vou chamar a Maria Clara para falar sobre o estudo que está sendo conduzido nesse momento nessas 3 bacias. Bogotá tem uma situação interessante, que são bacias de um ecossistema muito peculiar e endêmico chamado páramos, e os páramos são como uma esponja e essa água é a água que abastece Bogotá, que tem 10 milhões de habitantes.
a nossa situação do Guandu, que vocês conhecem, a Maria Clara vai apresentar melhor, e o Alto Maio é uma bacia amazônica do Peru. Na verdade é o Rio Maio, tem um baixo, alto, médio, alto curso, que a gente está estudando o alto curso, numa região de produção de arroz e café e muita comunidade tradicional indígena. Então essa é a abordagem do trabalho, e então vou chamar a Maria Clara. Bom, olá, bom dia. Meu nome é Maria Clara, eu trabalho na Conservação Internacional como coordenadora desse projeto e eu vou apresentar agora nossas atividades. Na verdade, a gente fez uma compilação aqui de das atividades de diferentes equipes desse projeto para apresentar para vocês. Então, como o Bruno falou, esse ano a gente aplicou, o índice já tinha sido aplicado na Ásia e agora veio para aplicação, nesse segundo caso, em 3 bacias da América Latina: Bogotá, Guandu e Alto Maio. Então aqui está a bacia do Guandu, nossa área de estudo, nossa bacia vizinha aqui da bacia do Piabanha, e que tem questões também muito próximas relacionadas que vão ser interessantes também para a discussão. Antes de entrar especificamente nos indicadores, né, essa apresentação também não tem uma proposta de entrar a fundo na metodologia, isso já seria para uma outra palestra, mas os dados também e toda a metodologia, o manual usado está disponível também. Então, para a gente entender um pouco dos indicadores e como eles foram aplicados na bacia do Guandu, a gente acha importante apresentar um histórico da bacia para contextualização dos principais problemas, as problemáticas principais que a bacia do Guandu enfrenta. Bom, então a gente, para falar um pouco da história do Guandu, ele está intimamente relacionado com a história de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. E a história de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro está dividida em 3 fases principais: a fase dos chafarizes, dos pequenos mananciais e dos sistemas de grande porte. Na fase dos chafarizes, a população se utilizava do manancial da Serra do Rio Carioca, né, que era transportado pelo aqueduto da Carioca e distribuído pelos chafarizes da cidade. Com o crescimento populacional, os mananciais vizinhos foram sendo explorados, principalmente no entorno do maciço da Tijuca. Um fato muito importante nessa época, em 1821, ali como está escrito, foi que, ao mesmo tempo, o maciço da Tijuca estava sofrendo muita pressão e desmatamento para a produção de café, para as plantações de café, e gerando vários problemas, como todos vocês conhecem a história, né, de erosão, aumento das inundações e principalmente seca. Então, percebendo esses problemas da época, né, o imperador Pedro II determinou a desapropriação desses cafezais para reflorestamento do maciço. A gente sabe bem dessa história, que é bem conhecida, ocorreu pelo Major Archer, foi conduzido por ele, com 6 escravos, mas a gente sabe que a restauração da floresta ocorreu naturalmente, né? Então, ainda com o crescimento e a demanda, a maior demanda por água, para atender as futuras gerações também, foram necessários encontrar mananciais, fontes de águas mais abundantes. Os primeiros mananciais, então, explorados foram os da Serra da Carioca, da Serra de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu, principalmente na Rio Tinguá, configurando em 1908 o Sistema Caribe. Ao mesmo tempo, em 1908, foi construído o reservatório de Lages, que até hoje tem grande importância para o nosso abastecimento da região, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não daqui, né? Enfim. Então, com o reservatório se podia também fazer a captação direta para direcionamento da água para a população do Rio de Janeiro. Então, só que para isso já se sabia que a vazão produzida por esses mananciais aqui, das bacias contribuintes do reservatório de Lages, não era necessário para turbinar também fontes. Então, na época, a ideia, né, principal era abastecimento da população após geração de energia elétrica,
Então foi necessária a primeira transposição da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, através do reservatório de Tocos, que ocorre no rio Piraí, da bacia do Piraí. E posteriormente a transposição direta da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do Piraí, que com o reservatório de Santana promoveu uma inversão do fluxo natural da bacia. Então, a bacia do Guandu, desse estado, né, dessa limitação, passa a apresentar, incorporar também a bacia do Piraí. Então, para fechar a contextualização, o Guandu apresenta questões, desafios principais, que são a integração das bacias de Paraíba do Sul e Guandu diante da transposição das águas, a fragilidade das instituições e instrumentos de gestão, o lançamento in natura de esgoto doméstico, a expansão irregular das áreas urbanas, o desmatamento das matas ciliares, poluição por resíduos industriais, a extração mineral e a intrusão salina. Então, entrando especificamente nos resultados do Índice de Saúde da Água, que, como o Bruno falou, ele é formado por 3 componentes principais: a vitalidade do ecossistema, que tem como objetivo fazer um diagnóstico geral da condição e da integridade dos ecossistemas. Ele oferece, então, um resumo da resiliência, capacidade dos ecossistemas de fornecer serviços, e os valores quantificam o estado de degradação dessas principais variáveis que promovem o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. O Índice de Saúde da Água, ele tem uma análise focada, um recorte para os ecossistemas aquáticos e terrestres associados aos cursos de água doce. Então, ele é formado por alguns indicadores e subindicadores. Na vitalidade do ecossistema, a gente tem a quantidade da água, que mede o quanto do desvio do regime natural, o quanto o regime natural está desviado do regime natural histórico, o esgotamento da água subterrânea, mede também a qualidade da água, a condição da bacia hidrográfica, principalmente em termos da sua geomorfologia, o quanto que os canais estão modificados, o quanto os canais estão conectados, e também a naturalidade da cobertura do solo. E mede também a biodiversidade, que foca principalmente na quantidade de espécies ameaçadas, consideradas ameaçadas ou em extinção, ou em perigo de extinção, e as espécies invasoras e exóticas. Então, aqui nós temos os valores dos indicadores. Dentre todos, o indicador com menor valor foi o desvio do regime natural da vazão, com valor de 4, significando, né, que a bacia do Guandu apresenta o seu regime atual observado quase totalmente desviado do que seria natural historicamente. Bom, aquele quadro mostrou esses cada subindicadores para a bacia inteira. No entanto, a metodologia, né, o Índice de Saúde da Água, permite também apresentar as variações espaciais desses indicadores dentro da bacia por subbacia, conforme a nossa análise. As subbacias são a nossa unidade de avaliação, mas os municípios também poderiam ser. O índice pode ser aplicado em diferentes escalas espaciais, e aqui é uma apresentação dos principais indicadores desse componente. A cor não ajuda muito, mas para o desvio do regime natural da vazão, é possível observar que a porção, quase toda a bacia do Piraí, a bacia do Médio Guandu e Baixo Guandu, como as bacias vizinhas, Canal do Itá, Guandu-Mirim, da Guarda, apresentam um indicador de 0. Principalmente porque essas bacias são as bacias que recebem esse grande aporte de água da transposição do Paraíba do Sul. O índice de qualidade da água também apresenta essa grande variação com as bacias da porção baixa, com grande ocupação das indústrias, ocupação urbana também influenciando nesse baixo indicador. A modificação da margem, que apresenta pesos, ponderações pela metodologia, e a naturalidade da cobertura do solo, que de 54 indica que apresenta muito pouca cobertura original. Bom, para o índice de qualidade da água, a metodologia tem como principal
objetivo comparar os valores monitorados sistematicamente pelo INEA com a resolução CONAMA, com os limiares que seriam esperados e aceitáveis. Bom, como eu falei, né, a bacia do Guandu ele apresenta essa grande questão que é a relação com o Rio Paraíba do Sul e também com a Baía de Guanabara, né? Mas, então, por causa disso, eu quis apresentar aqui especificamente um pouco de como foi feito e a importância também da modelagem, como a Verônica, fazendo o link com o que a Verônica apresentou anteriormente, para o desvio do regime natural da vazão. Para esse indicador é necessário algumas modelagens hidrológicas, né, das condições hidrológicas atuais da bacia e das condições hidrológicas naturais, uma vez que a gente não apresenta dados históricos desse período em que a bacia tem essas condições. Bom, então aqui é a representação do Guandu no seu estado natural, com a bacia do Piraí drenando naturalmente para o rio Paraíba do Sul, e aqui o complexo de Lajes e o curso atual observado, e a estação de tratamento de água do Guandu, que só foi possível captar e coletar a água desse rio pela transposição. Muitas vamos lá. Então, para esse cálculo foi necessário, então, diante da falta de dados para a extensão da bacia, os dados coletados para alguns pontos foram modelados, né, através de uma ferramenta chamada Aquadum, e que posteriormente foram então calibrados com alguns pontos de alguns reservatórios, com monitoramentos confiáveis. Então, a partir da validação desse modelo, se construiu a vazão observada atualmente para cada saída de cada subbacia, que foi então comparada com as condições hidrológicas naturais também modeladas pelo mesmo instrumento, né, pela mesma ferramenta. Bom, então aqui são os resultados desse componente. A gente pode observar na primeira figura que o aporte das águas no estado atual das subbacias, ou seja, para algumas subbacias a gente observa vazões, boas vazões, grandes fluxos, ao passo que na segunda figura se é mostrado as condições dos fluxos naturais, ou seja, sem considerar o aporte de água do Rio Paraíba do Sul. E aquele, então, o pontilhado seria essa representação do fluxo alterado. Então, a pergunta principal é qual é a dependência do Guandu em relação à bacia do Rio Paraíba do Sul? E a resposta é quase total. Para as pessoas que moram na região metropolitana, a dependência não é só do Guandu, mas do Paraíba do Sul. Então, a gente tem aqui que o Paraíba do Sul contribui para a vazão disponível retirada, captada na bacia do Guandu, com aproximadamente 90%, enquanto que o Guandu naturalmente produz apenas 9% da vazão. Sendo que a demanda do Rio de Janeiro para abastecimento de diferentes setores industriais, irrigação, dessedentação e próprio uso humano é de 45%, ou seja, a demanda do Rio, o Guandu, naturalmente não teria condição de prover esse serviço. Então, falando de provisão, né, de serviços oferecidos à população, a gente entra no componente de serviço ecossistêmico. E que esse componente mede a capacidade, então, de um ecossistema de fornecer benefícios que as pessoas esperam ou exigem dele, fazendo todas as alterações possíveis que a gente conhece. Então, as pontuações desses três indicadores são determinadas em relação às condições naturais. Então, para esse componente, a gente tem o indicador de provisão, que mede o quanto confiável é a fornecimento de água pela bacia. No caso do Guandu é de 99%, ou seja, quase a bacia quase atende totalmente 100% a demanda, né? A biomassa para o consumo,
Em relação ao indicador de regulação e suporte, temos os subindicadores que medem a capacidade da bacia de regular sedimentos, de regular a qualidade da água, de regular doenças e inundações, e para o indicador cultural, mede o quanto dos rios estão conservados por áreas protegidas ou unidades de conservação e são usados também importantes para a recreação. Temos indicadores, em sua maioria, medianos e baixos, indicando que a bacia, para esses componentes, não está muito boa para a oferta desses serviços, ao passo que, para a confiabilidade, apresenta um valor alto. E o componente de governança de partes interessadas, que mede as questões diretamente relacionadas com a gestão de recursos hídricos e com questões que estão suscetíveis às mudanças na política e também com mudanças ambientais. Então, avalia as estruturas e processos pelos quais as pessoas tomam as decisões relacionadas com recursos hídricos. Então, desculpa, vou adiantar um pouco? Tá. Tá o Nelson, tá o Henry, tudo bem? Esse componente de governança e partes interessadas, ele, como o Bruno falou no primeiro slide, ele está muito relacionado com os outros componentes, cada um se altera no fluxo, mas ele mede então o ambiente favorável, ou seja, as estruturas da bacia, para manejo da bacia, a implementação das políticas públicas, a existência de comitê, as regras são bem claras, existem incentivos, existe capacidade técnica para apoiar e promover a gestão de recursos hídricos, existe capacidade financeira. Na bacia do Guandu, esse foi um indicador de 20, que é muito baixo. Então, apesar do Guandu ter instrumentos bem implementados de cobrança pelo uso da água, de arrecadação desse recurso, muitas vezes eles não são bem executados, né? Isso tem grande discussão, o José Paulo pode falar muito, me ajudar muito aqui nisso. Então, também tem o indicador de compromisso das partes interessadas, ou seja, as informações e conhecimentos que existem são bem passados, as pessoas têm acesso, as partes interessadas, os atores da bacia estão envolvidos no processo de tomada de decisão, eles têm propostas, têm capacidade de colocar suas questões, né? E também a efetividade, a execução e conformidade, como previsto na lei, se a distribuição dos benefícios ocorre de forma equitativa e se os conflitos relacionados à água também são solucionados, principalmente nessa instância que é os comitês, né? Ou comitê, mas assim, eu estou falando de uma forma geral, né? E também a visão da capacidade adaptativa, que está relacionada aos mecanismos de monitoramento de todas as condições da bacia e a capacidade de se planejar e se adaptar diante de várias mudanças, inclusive imprevisíveis, né? Então, para esse componente, a metodologia usada, né, é através da aplicação de um questionário de percepção da governança, e que aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de uma das perguntas, é um questionário que leva mais ou menos 1 hora para ser preenchido, e que para cada questão daquelas, os atores respondem se o nível, se as condições são baixas, aceitáveis, satisfatórias, baixas ou muito altas. E também nesse questionário as partes interessadas indicam os pesos dos indicadores que variam de acordo com as preferências ou importância dadas, ou seja, esse questionário se permite obter também a percepção a importância dada pelas partes interessadas para os serviços ecossistêmicos e a governança e partes interessadas, ou seja, como eles enxergam a bacia sendo capaz ou possível de oferecer determinados serviços. Então, com base naquelas tabelas e nos pesos também obtidos pela aplicação dos questionários, nós temos a linha base do RISE na bacia do Guandu. A gente teve uma pontuação de 54 para a vitalidade do ecossistema, 83 para serviços ecossistêmicos e 26 para a governança de partes interessadas. Para a governança de partes interessadas, para esse componente, os atores consideram que os mecanismos de monitoramento é um indicador, é uma questão muito importante para a bacia como um todo.
Então, aqui a gente percebe que os serviços ecossistêmicos teve uma alta pontuação, indicando que, por os serviços que os atores esperam da bacia, esses serviços estão sendo bons e atendidos. E que, para o Guandu, está basicamente relacionado à provisão de água, que, como vocês podem ver, apresenta uma grande percentual de importância diante dos outros. Ou seja, tem 83 por causa do indicador de 99. E aqui é importante mostrar a relação entre o subindicador do desvio do regime natural da vazão, que na sua cor original é um vermelhão gritante, que mostra principalmente a relação dessa grande intervenção na bacia para o provimento, para o fornecimento de água. Bom, então, falando rapidamente das outras etapas, né, foi necessário também o índice de saúde da água. Ele tem, como eu falei, a sua linha base, ou seja, o seu diagnóstico desses três componentes da vitalidade, dos serviços e da governança, como estão os sistemas de governança. Mas o ISA ele pode ser aplicado periodicamente ao longo do tempo. A gente sugere a cada 3 em 3 anos. Não apenas para a gente avaliar a evolução dos indicadores, mas também ele tem uma aplicação boa no sentido de permitir a projeção de cenários futuros para permitir a escolha das melhores soluções possíveis, principalmente diante das incertezas e dos eventos sobre os quais não temos controle, que são as mudanças climáticas e mudanças do uso do solo. Então, além dele servir como uma ferramenta de monitoramento, ele também permite que as pessoas, atualmente, as partes interessadas, consigam enxergar como se esse painel estaria diante de determinados eventos. Então, para o cenário de mudanças climáticas, né, ela ocorre da seguinte maneira. Bom, também não vou entrar nessa questão, mas é feito por modelos de circulação global, através de caminhos representativos de concentração. Então, os dois primeiros componentes são as entradas dos dados e o modelo de circulação global, CIRO, foi usado para as projeções. Então, na bacia do Guandu, as projeções para mudanças climáticas foram essas. Para a temperatura, se observa que no cenário mais otimista, 4,5, a porção leste teria um incremento de precipitação, ao passo que no cenário 8,5 a bacia teria uma diminuição de precipitação em boa parte, com exceção da porção oeste. Para a temperatura não houve grandes alterações, né? E a gente também fez os cenários de mudança de uso do solo, com o modelo Idrice, em que a gente utilizou dados do INEA de uso do solo, uso da terra, 2007-2015, com uma entrada. E para esse cenário, até 2015, a gente observou uma grande mudança, transformação dos campos, principalmente para uso urbano e para alguns fragmentos florestais, indicando sucesso nas iniciativas de reflorestamento. Para o cenário pior, que seria o Business as Usual, isso para o cenário de 2035, a gente observou uma mudança do solo, a gente observou as mudanças do uso da terra, principalmente relacionada à transformação de 10% do campo convertido em área urbana, e também vegetação secundária, principalmente. Boa parte, 10%, desses 10%, a maior parte é convertido para o uso urbano, vegetação secundária e solo. Para a zonificação, em que nesse caso foram implementados algumas forçantes, como a existência de unidades de conservação limitantes para a expansão urbana, por exemplo, que seria um cenário bom, a gente observa que 20% do campo é convertido, em sua maioria, para a vegetação secundária. Então, levando em
em consideração as modelagens climáticas e as modelagens do uso da terra, esses dados foram incorporados também em outros modelos de hidrológicos para se observar a mudança do fluxo ao longo do tempo até 2035. A gente observa que, diante de todas as possibilidades, né, dentro dos caminhos representativos de concentração com o uso do solo, a bacia do Guandu apresenta uma redução significativa desses fluxos. No entanto, para esse modelo, para essa modelagem, a principal questão que chama a atenção foi a consideração da análise do painel brasileiro de mudanças climáticas, que prevê para 2035 uma redução de 15% da bacia do Rio Paraíba do Sul, e que para esse cenário, diante de todos os outros modelados, o fluxo ainda é o menor dentre os outros. Então, para esse exercício na América Latina, a gente não atingiu, melhor dizendo, não estava previsto calcular os indicadores futuros, com base nesses modelos de entrada. Mas a gente fez uma análise da tendência desses indicadores, ou seja, com o aumento das áreas urbanas, existe um aumento do esgoto, um indicador que hoje é de 51, no futuro poderia diminuir. O aumento das pastagens aumenta a produção de escoamento superficial, com aumento da erosão das margens dos canais, das margens e a produção de sedimentos. Então, para o subindicador de modificação da margem, o valor de hoje 57 poderia diminuir no futuro, assim como o da regulação de sedimentos. Da mesma forma, pensando nos cenários futuros, com base na modificação do uso do solo pela zonificação, que é o cenário mais otimista, a gente percebe que com a redução das pastagens, o aumento da cobertura do solo poderia aumentar, os rios preservados por áreas protegidas ou unidades de conservação também aumentariam no futuro, assim como a capacidade de regulação de sedimentos ao longo do tempo. Então, com base nisso tudo que foi apresentado, a grande questão a mensagem principal que ficou ao longo dessas atividades é que a bacia do Rio Guandu ela é muito dependente da bacia do Rio Paraíba do Sul. E tem uma forte dependência também com a bacia da Baía de Guanabara. Então, se reconhece que, na verdade, existiria inclusive uma segunda transposição, a transposição do Paraíba do Sul para a bacia do Guandu e outra transposição, teoricamente, para abastecimento público do Guandu para a Baía de Guanabara. Então, boa parte da água que é captada do Guandu é transferida na Baía de Guanabara. Então, as próximas etapas do projeto estão relacionadas principalmente à ampliação da aplicação do Índice de Saúde da Água, levando em consideração o nosso objetivo principal da organização, que é promover a segurança hídrica da região metropolitana como de toda a região em que nós estamos inseridos, né? Então, as próximas etapas estão relacionadas também ao fortalecimento do ISA na bacia do Guandu, refinamento dos indicadores, a ampliação para as bacias adjacentes, e isso também não exclui a possibilidade de ampliar para a bacia também do Piabanha. E é isso. Queria agradecer a CI, particularmente Clara e Bruno, por terem me convidado para a oficina, não apareci na foto ali, de ter ido ao México, que foi um barato, assim, e eu não sei como é que você conseguiu sintetizar um dia, pelo menos, de discussão em tão pouco tempo. Então, te agradeço. Não, isso no México, Isso foi nessa foto você não estava, né? Tudo bem. Tem que brincar com ele. Passo então para o Flávio Lira para dar uma ideia do sistema de informação. Bem, boa tarde a todos. Deixa eu botar aqui a apresentação.
Bem, eu vou falar de informação para gestão de recursos hídricos. A importância da informação, eu acho que já ficou bem clara. Não precisa não, consigo passar aqui. A importância da informação acho que ficou bastante clara, tanto no primeiro painel, que na verdade a gente estava falando muito de informação perdida e tudo mais, informação que foi salva, principalmente por meios digitais. Nesse segundo painel aqui, a modelagem da Verônica é toda baseada em informação disponível. As deficiências que a modelagem tem, como ela mesma mencionou, são pela falta de informação. E ficou evidente aqui também nessa questão do Guandu que um dos fatores limitantes de risco e tudo mais, salientado na parte de governança pelo estudo da Constelação Internacional, foi a questão de informação. Então, a informação é uma coisa fundamental para a gestão de recursos hídricos. Eu vou falar então pouquíssimo sobre gestão de recursos hídricos, onde é que a informação impacta isso. Depois eu vou falar sobre uma coisa muito importante, como é que a informação tem que ser amarrada com a rede de distribuição natural de água que nós temos, que é a água superficial, que depende da topografia do terreno. Então, esse foi criado um termo, nós criamos na ANA esse termo, e o Gerson, que era o presidente da ANA, que gosta muito de novidade, gostou do termo, então eu continuei com o termo, que é hidrorreferenciamento. Ou seja, não importa em que lugar está no mapa, o que importa é saber o impacto daquilo, em que ponto está, quanto a jusante do impacto disso, do tal efeito, ou quanto a montante. Em seguida eu vou falar sobre informações hidrometeorológicas, que tem uma característica toda especial, informações sobre o uso da água, só en passant, e como é que isso tudo impacta a estrutura do sistema de informação sobre recursos hídricos. A gestão de recursos hídricos visa harmonizar a disponibilidade e demandas da água em aspectos qualitativos e quantitativos. Basicamente seria isso, mas tem também a parte de minimização de riscos, que o risco de faltar está um pouco embutido na harmonização de disponibilidades e demandas, e o risco de excesso não. O excesso é acidente, mata gente, inundação. Então, para isso, nós temos que conhecer a disponibilidade hídrica e da água em geral. Ela seria a disponibilidade de água superficial, que é aleatória, todo mundo sabe disso, segue um ciclo anual, e nessa questão envolve a operação hidráulica, como a gente bem viu no caso do Guandu, toda a água que a gente bebe depende de uma operação hidráulica. Então, como são operadas essas barragens e reservatórios, e essa operação hidráulica ela faz uma regularização da disponibilidade hídrica natural, ou seja, deixa de ter aquela seca, a média, o valor menor sobe muito e diminui também o valor maior na proteção contra eventos extremos de inundação. A outra coisa seria a disponibilidade de água subterrânea. As demandas da água seriam as demandas humanas, e hoje em dia nós estamos encarando essa parte toda ambiental como sendo uma demanda ecológica da água superficial. A parte de disponibilidade hídrica, as medições das variáveis que permitem caracterizar isso, se supõe seguir uma distribuição estatística fixa. O que a gente quer conhecer, na verdade, é como é que é essa distribuição, quais são, que percentagem do tempo tem esse valor, tem aquele valor. Então a gente quer saber as características dessa distribuição, sabendo que ela varia de ano para ano, mas em média como seria isso. Ela envolve medições de chuva, de neve, de fluxo de água no rio, de fluxo de água nas estruturas de operação hidráulica, e tudo isso se caracteriza como séries temporais. A demanda subterrânea se supõe menos variável, porque a circulação é mais lenta de água subterrânea, e então você faz medições com séries temporais de menos frequência, porque você quer só caracterizar se aquele reservatório, em última instância, ele está se esvaziando, ou seja, se está tirando mais água do que ele permite, ou se ele está se mantendo nos níveis desejados. A medição da qualidade da água se faz tanto na água superficial quanto na água subterrânea, em rios, lagos e reservatórios, na superficial, e se reflete em séries temporais
No caso de variáveis, no caso de qualidade, normalmente não se mede com a mesma frequência que a quantidade. As demandas, a questão de demanda da água, tem dois aspectos nisso. Tem as demandas reguladas, o sistema, o usuário, os usos que são reconhecidos, e é importante muita gente saber isso, são as demandas reguladas. Envolvem as outorgas e concessões de uso de água para os diversos setores e são caracterizadas por limites de uso em outorgas. Tem outorgas que dão limites para esse uso, tanto para o uso quantitativo quanto para o lançamento de efluentes. Na verdade, é importante também conhecer os usos reais da água, saber se ele não pediu mais água do que ele precisa, ou saber se ele não está utilizando mais água do que o limite dele. Então, outra informação necessária é a medição de volumes efetivamente retirados e devolvidos e de qualidade dos efluentes lançados, para a gente poder ver na regulação se tudo está funcionando direitinho. A caracterização do ambiente é muito importante, porque tem esse efeito de funil, a bacia exerce esse efeito de funil. Então temos que caracterizar a superfície da bacia, os parâmetros físicos que afetam a circulação da água superficial subterrânea, a forma e distribuição do relevo e outras características como está sendo usado esse solo, a geologia e outras coisas assim. Temos que caracterizar os canais que trazem essa água. Em algum ponto essa água é concentrada, são os rios, lagos e reservatórios, e temos que isso aí tem uma morfologia, temos que ver como é essa estrutura. E caracterizar também os aquíferos, a forma e a sua estrutura geológica. Inclusive, como é que estes aquíferos não têm nenhuma água própria, que não venha da atmosfera e passe em algum ponto pela superfície da Terra, essa interação entre a superfície e o aquífero, ou entre o rio e o aquífero, por um lado ou para o outro, os aquíferos alimentam os rios também, é importante você caracterizar na caracterização do ambiente. E por último, a caracterização socioeconômica, que é uma caracterização também da superfície da bacia, de demandas que você não regulou, você nem sabe, por exemplo, esgoto que não está sendo tratado, usuários que não têm outorga, um monte de coisa. Você sabe que tem uma atividade industrial ali, você sabe que tem uma demanda, e às vezes essa demanda não está regulada, a mesma coisa vale para a demanda humana. Então isso envolve a população e a atividade econômica, agricultura, indústrias e outros. O que é o hidrorreferenciamento da informação? O hidrorreferenciamento da informação, como eu já falei, é referenciamento da informação à hidrografia, com topologia explícita, ou seja, permite saber que em determinado ponto no curso dos rios ou dos lagos, até o mar, esse ponto está ajusante de outros pontos na estrutura de rios e lagos, ou está montante. E botar isso tudo em banco de dados. Fazer isso em banco de dados e não depender tanto de ferramentas muito especializadas como sistemas de informação geográfica especializados. Dessa maneira, a gente tem a compreensão dos processos hidrológicos em termos de quantidade e qualidade de água na forma de causa e efeito. Ou seja, a gente sabe que se a água está ruim aqui, é porque alguém jogou alguma coisa lá em cima. A gente sabe que se está faltando água aqui, e não está faltando água mais, é porque alguém tirou essa água aqui. Então isso é fundamental para a gestão, essa compreensão, e isso foi entendido em todos os lugares onde se procura fazer a gestão de recursos hídricos a sério. Essa representação explícita em base de dados permite o desenvolvimento do sistema de apoio à decisão com o uso de técnicas usuais, ou seja, se faz a abstração do que interessa para jogar nos modelos, como o modelo que a Verônica fez, ela fez isso, extraiu de um modelo como esse, vamos dizer assim, onde é que tinha a população para jogar lá. Eu não sei se fez, eu não entendi se fez ou se baseou só em... Acho que fez, né, Verônica? Não, fez não. Você baseou no cenário do que era a qualidade e qual era a influência daquilo na bacia, né? Mas ela não fez, mas isso tem que ser feito. Isso vai ter que ser feito e então a gente vai ter que ter essa informação. As bases para o referenciamento, como é que a gente faz isso? Vai fazer no doutorado. Beleza, ótimo. Então, as bases para o referenciamento, a gente tem que ter uma representação dual, tanto da hidrografia como trechos individuais, inclusive trechos no meio de lagos e mais que são usados como meio de transporte da água. E você gera uma árvore disso, uma árvore de linhas. E essa árvore termina na foz do rio, vem das cabeceiras lá dos rios e termina na foz do rio. E você precisa do dual disso, que é uma representação da superfície da bacia como um conjunto de áreas
que contribuem para cada pedacinho daquele rio que está entre duas confluências, está entre uma cabeceira, uma confluência, outra foz, uma confluência. Você quer saber qual é a área que joga água diretamente naquele pedacinho. Então aqui está um exemplo de um mapa como esse. Esse aqui foi o primeiro mapa que foi feito aqui no Brasil, desse tipo, que foi para o Paraíba do Sul, lá na COP, num estudo que a gente estava fazendo. Então esses são os trechos dos rios da bacia do Paraíba do Sul. E aqui são as areazinhas de contribuição diretas. Esse utilizar as áreas de contribuição diretas foi uma coisa que a gente fez pela primeira vez aqui no Brasil, nesse caso aqui. Então, e hoje em dia está difundido no mundo inteiro, faz isso. Então aqui está um detalhe disso, dá para ver as cores, graças a Deus, porque são só azul e preto. Então você tem os trechozinhos em azul e a zero limite das áreas em preto. Você vê que para cada trechozinho tem uma áreazinha. O que é o hidrorreferenciamento da informação? Para informação pontual ligada à rede hidrográfica, o que é informação ligada à rede hidrográfica? É o ponto onde você tira a água, é o ponto onde você joga resíduo na água, resíduo joga água suja na água, é o ponto onde você barra o rio e de repente a vazão, a jusante daquele ponto já não é mais a mesma, porque o reservatório vai oscilar, já não vai ser mais a mesma. Então todos esses pontos, os pontos onde você faz medições também, medições de vazão nos rios, todos esses pontos têm que ser referenciados aos trechos de hidrografia com distância ao longo do trecho. Na verdade, é acrescentar duas colunas onde você tem um ponto, você diz não só a coordenada dele, como em que trecho ele está e a que distância dentro daquele trecho até a foz da bacia. Já a informação de características de trechos da rede hidrográfica é bem simples, porque um trecho tem dois pontos limite, você descreve os pontos limites em termos de trecho e ponto onde ocorre esse limite. Já as informações espaciais são representadas de outra maneira. Elas são tabuladas. Você tabula, faz tabelas dizendo como é essa característica que você quer, a montante desse determinado trecho de rio. Então é uma coisa que já está pronta. Você quer saber qual é o uso do solo, você quer saber como são os solos, você quer saber qual é a população, tudo isso já está pronto e o banco de dados dessa informação de maneira instantânea. Então aqui está um exemplo da utilidade disso. Você tem aqui um banco de dados de usuários, referenciado às coordenadas onde os usuários tiram água ou lançam efluente. Tá? Você tem coordenadas, XY, latilônio, o que for. Você tem um banco de dados hidrometeorológicos, também você tem nesse banco a posição dos pontos de medição, também em XY, latilônio. Você tem um monte de mapas que te descrevem a bacia, descrevem a região de uma maneira geral. Alguns físicos, como chuva, outros características do solo, uso do solo, solos, e alguns mapas que são referência para outra informação, como um mapa de municípios. E você tem dados de socioeconomia. Do ponto de vista hídrico, você não sabe o que está montante, o que está jusante, o que interessa em cada trecho de rio. Se eu quiser pegar água ali, que importância tem essas coisas todas, você não sabe. A única coisa que está referenciada aí, os dados de socioeconomia, eles se referem a uma repartição administrativa do território, que pode ser município, setor censitário. Então é a única referência que existe. Como você faz a referência da água? Você gera então esse primeiro mapa, um mapa de trechos de rios, cada um com seu númerozinho. Uma vez que você faz isso e identifica a foz, como isso aí é uma árvore, ou seja, não tem voltinhas, você sabe como é que a água circula aí nisso. Então você pega essa estrutura de circulação e coloca em tabelas na base de dados de topologia hídrica, das mais diversas maneiras. Já foi feito das mais diversas maneiras no mundo inteiro e foram otimizando. Hoje em dia estão utilizando GIS para isso, para determinar isso, um algoritmo, esse mesmo algoritmo que a gente utiliza para usar o, como é que é esse de você saber o que é desse ponto a ponto, e só que não precisa disso, você faz isso de maneira bem mais simples em base de dados. Mas enfim, reflete de qualquer maneira informação na base de dados, informação de topologia. Uma vez que você tem isso, os trechos de topologia nessa base de dados, você referencia e passa a entender um usuário e um ponto de medição, que relação tem um com o outro. Esse usuário tira muita água, aqui vai faltar água ali embaixo a partir da hora que ele começou a tirar. Mas as características todas espaciais, incluindo dados de socioeconomia, continuam soltas. Como é que você faz essa relação? Fazendo um mapa de áreas de contribuição direta com os mesmos números dos trechos.
Esse mapa você vai e cruza com cada um desses mapas, aí você obtém informação em cada areazinha daquelas, a informação determinada numa tabela. A chuva naquela que eu chamo aqui de microbacia, que era a nomenclatura que eu usava quando eu fiz essa primeira apresentação há milênios atrás. Hoje em dia a gente chama de área de contribuição direta. Então você tem a chuva na área de contribuição direta. Que informação isso me dá? Quase nenhuma de per si. Mas como a gente tem dados da topologia, o que eu posso fazer? Eu posso integrar todas essas chuvas que estão a montante e obter então uma tabela de chuva montante das microbacias. Isso sim é fundamental para eu estimar vazão e fazer uma série de coisas. Da mesma maneira eu faço isso com todas as outras tabelas e passo a ter esse conjunto de tabelas aqui, inclusive as tabelas de população a montante de um determinado trecho do rio. Então isso é o hidrorreferenciamento da informação. Vou falar agora das informações meteorológicas e das características que ela tem e que exigem um tratamento um pouco especial. Primeiro, a medição a informação de vazão. O que se faz é uma medição nos postos pluviométricos. E ninguém mede, para dizer que vazão tem no rio em um determinado momento, ninguém mede a vazão do rio. Para isso, não. Você mede uma régua com a altura do rio. E você tem uma curva que você construiu através de medições que você fez ao longo do tempo, com diversas situações do rio, mais alto, mais baixo. E aí sim, para essa curva você mede diretamente a vazão, então você relaciona a vazão com a altura. O que você faz no dia a dia é ler a altura, pegar essa curva, transformar em vazão e armazenar a vazão. E com isso você obtém uma curva de vazão ao longo do tempo, também chamada de hidrograma. Para determinação de curva-chave, através de pontos, como eu já falei, com campanhas diretas de medição, você mede através de instrumentos mecânicos, com hélicezinha, ou através, hoje em dia, de efeito Doppler, um instrumento bastante computadorizado e sofisticado e interessante. Você precisa de diferentes medições com diferentes níveis do rio. Então aqui está a régua linemétrica, que no caso de você estar medindo visualmente, vai um cara aí e lê em que altura, em que nível está o rio. E aqui está a curva, você tem Q, que é a vazão, e H, a altura do rio, com o H, então você determina o Q. Aqui ele está medindo uma campanha dessa de geração da curva-chave, a vazão do rio através de um limite com hélicezinha, e o ADCP eu não tenho aqui. É interessante saber que a disponibilidade hídrica não é obtida dessa maneira. Porque esses valores medidos, por diversas razões. Primeiro, porque esses valores medidos não são as vazões naturais. Você pega em todos os grandes rios brasileiros, especialmente do sudeste e do sul, eles são rios com fortíssima operação hidráulica. Então não é a característica que a natureza tem de vazões mínimas e vazões máximas que você deseja conhecer. Aquilo já é fruto disso tudo filtrado pela operação hidráulica nas barragens. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que naturalizar isso. Isso se faz, tem sido feito num projeto de colaboração da ANA com o operador do setor elétrico, com o ONS. Esse processo se chama naturalização. Então se obtém naquele mesmo ponto o que seria a vazão se não tivesse barragem nenhuma para cima. Barragem e grandes retiradas também. Essa informação ainda é quase nada. Primeiro eu estou interessado em conhecer a característica disso. E não... obrigado. Bem detalhado. Primeiro eu não estou interessado em saber a vazão em um determinado momento. No dia tal, às tantas horas, a vazão era isso. Isso não me traz informação nenhuma de quanta água tem naquele rio, de uma maneira geral, para você retirar em nível permanente. O que a gente precisa são estatísticas disso, médias mensais, médias anuais, vazões disponíveis 95% do tempo naquela localidade. Aí a gente passa a entender como funciona o rio naquele ponto. No entanto, isso também ainda não é suficiente. A gente precisa de vazões diferenciadas a um pedaço. Você não vai dar água naquele ponto onde você está medindo. Então você quer saber, nesse trecho todo aqui, como seria a vazão. E muitos desses trechos não têm posto nenhum. Então a gente precisa de sintetizar isso através de características da bacia montante, aí vem aquela parte toda de conhecimento da superfície hidrorreferenciada, e num processo chamado de regionalização de vazões. Aí a vazão deixa de ser uma informação pontual em séries, passa a ser um atributo daquele trecho ou daquele aquífero, quando você fizer a mesma coisa com água subterrânea. Aqui tem postos fundamentos de barragem na bacia do Piabanha, são
Quais são as características dessa informação hidrométrica? Características do ponto de vista de qual é a dificuldade da gente obter essa informação. Essa informação, normalmente, ela não vem de um provedor só. Ela vem de um ou mais provedores institucionais. Por exemplo, no caso aqui tem INEA, tem ANA, todos esses são provedores institucionais que medem, você tem a CTRM, enfim, que medem de uma maneira contínua a vazão naqueles pontos. E além disso, você faz campanhas de medição em diversos estudos, que também universidades e outras instituições, que abrangem um determinado intervalo de tempo. Essa informação hidrométrica é sempre escassa, é sempre pouca, não é suficiente. Então, uma coisa fundamental é a gente saber que informação existe e ter acesso a essa informação. Isso é uma dificuldade mundial. Para resolver essa dificuldade mundial, os Estados Unidos eles fizeram um consórcio para isso e outras coisas, um consórcio de universidades que estudou essa questão com todos os hidrólogos espalhados pelo país inteiro e produziu, antes de falar disso, vou falar de outras características, produziu um sistema que eu vou falar sobre ele logo em seguida. Antes de falar sobre isso, quais seriam as características desejáveis na representação de séries temporais? Ela deve ser flexível em relação às variáveis medidas e às séries temporais. Eu falei antes como é que você chega à vazão, só em termos daquilo que está em séries temporais naquele ponto, você pega uma série, dessa aí você transforma em outra pela curva cota-volumes, se transforma depois em médias anuais, que é uma outra série, você transforma, então você vai transformando essas séries de uma para outra. Então você gera novas séries, algumas vezes com novas grandezas, a partir das séries com informação mais básica. Uma coisa importante é o seguinte, às vezes os sistemas, como aqui no Brasil o sistema que a gente usa mais, o Hidro 1.2, não sei qual é a versão dele, você representa, por exemplo, as vazões diárias e depois a vazão mensal. E se eu quiser a vazão semestral, teria que botar uma outra coluna, então isso aí amarra e torna rígido o sistema de informação. Na verdade, você deve representar da maneira mais simples. Você representa numa tabela que você tem valores referenciados a uma grandeza medida, um ponto no espaço, um instante no tempo. Isso pode ser referenciado, podendo ser referenciado a outras informações, ou seja, uma média mensal pode ser referenciado aos valores diários. E esses processos todos, você diz, esse dado, esse valor surgiu de processamento, se aponta para os outros valores, e você descreve os processos de obtenção. Isso é muito importante. O nome do jogo, em hidrometria, não se usa muito esse termo, não, o termo de metadados, mas isso aí é metadados, e a importância desses metadados é a mesma para a informação geográfica. Ou seja, você pode espancar de tantas maneiras a informação, como você faz com a informação geográfica, que é muito importante para você que vai usar, saber como foi tratada aquela informação, que processo. Então, o teu sistema deve armazenar isso. Esse sistema que foi desenvolvido pelo consórcio de universidades nos Estados Unidos, ele levou em conta isso tudo. Sobre a questão de informação distribuída, ele fez um esquema muito interessante, quer dizer, você é uma determinada instituição, você faz um serviço web distribuindo essa informação. Através de serviços web, eu já falei. É muito importante que essa informação esteja padronizada na forma como ela está e os metadados dela. Os metadados, então, o que você faz? Você transmite os metadados para um computador. São N computadores aqui de N instituições, ou universidades, ou centros de pesquisa. Todos transmitem os metadados. Então tem um computador que sabe, não os dados, mas que dados existem e onde estão. O usuário consulta então esse servidor central, tem uma lista de servidores referente à informação de interesse na região específica, no intervalo determinado, e aí sim ele vai em cada um desses serviços web e baixa a informação. Isso é um esquema genial e que tem a ver com a maneira como se faz a computação hoje em dia. Eles desenvolveram isso tudo, desenvolveram além disso, naqueles princípios de como seria uma informação bem representada, de séries temporais, um modelo que foi Observation Data Model, ou seja, nos Estados Unidos tem duas grandes instituições, uma para qualidade e quantidade, uma é a Geological Survey e outra é a EPA, para qualidade. Nenhuma das duas quis mudar a sua base de dados em função desse estudo. Eles já têm confiança e tudo mais, mas eles fizeram serviços web que servem essa informação na web. Agora, já uma universidade tinha, uma estava em Excel, a outra estava numa tabela de papel, então eles disponibilizam gratuitamente um modelo de base de dados para você botar a sua base de dados lá,
que é esse Observation Data Model. Isso está virando um padrão internacional, inclusive na versão 2, aí os colegas que forem da área biológica podem verificar isso, mas ele está preparado para inclusive dados biológicos, ou seja, toda essa questão de taxonomia e tudo mais, isso é um padrão internacional. Tudo isso, o trabalho que esse consórcio de universidades fez, está rapidamente se transformando num padrão mundial. O conjunto de serviços web que eles desenvolveram se chama Water and Flow. Eles desenvolveram também uma linguagem de transmissão de informação hidrométrica, que é o Water Markup Language, são padrões internacionais. E desenvolveram, além disso, o seguinte: os hidrólogos usam muito caixas de ferramenta hidrológica que funcionam como se fosse um giz. E aí você, de uma série, produz outra, produz a das médias, tira estatísticas, faz um monte de coisa. Eles desenvolveram uma dessa maneira, só que conversa com a informação extraída da web. Copia a informação da web para dentro e processa. Isso é um programa de código aberto que eles desenvolveram, que se chama Hydro Desktop. Então, o modelo referencial da base de dados está aqui, o modelo genérico para qualquer variável, o valor é um ponto no cubo de o que, então medindo aonde e quando. Aqui está a estrutura da base de dados, essa tabela que está aqui no meio, tem uma tabela aqui no meio, é simplesmente a tabela de valores. Tem uma série de índices que liga ela com essas tabelas. Diz esse valor pertence a que série, foi tirado por que instituição, por que método. Então isso está nas tabelas auxiliares aqui. Esse conjunto de tabelas é o modelo ADM da versão 1.1. O modelo de distribuição da informação está aqui. Na verdade, esse diagrama aqui devia ter trocentos Azure Servers aqui representados e trocentos usuários ali no seu desktop. Cada um desses usuários consulta o nosso central para saber que a informação existe e, uma vez de posse disso, ele consulta diretamente os provedores de informação. Então você não está prendendo ninguém, mas garantindo o aspecto distribuído nesse sistema. Informações sobre o uso de água é uma coisa bastante simples, né? Isso não tem muita novidade para ninguém. Usabilidade que você deve botar informações de sistemas de irrigação, criação animal, influência de agricultura, uso industrial, informação de água incorporada ao produto, água usada no processo de produção, influências industriais, saneamento básico, características do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, principalmente das captações e dos efluentes das estações de tratamento. E também que regiões você está conduzindo para aquela, você está levando toda a população que mora naquela região para aquela estação de tratamento. No caso de energia, envolve usinas hidrelétricas que afetam a circulação da água, como eu já falei, pelas barragens, pela operação hidráulica. E no caso de usinas termoelétricas, toda a água de refrigeração, isso é um consumo de água. Aqui está uma figurinha com isso aqui, tirada de um livro. Essa informação envolve duas coisas: o cadastro de usuários, que tem que ter uma caracterização do usuário, uma caracterização administrativa. Idealmente deveria ter dados de produção para que você possa calcular a coisa mais importante, que seria a eficiência de uso e fazer a gestão pelo lado da demanda. Cada vez mais se reconhece que a gestão de recursos hídricos vai se fazer no futuro muito mais pelo lado da demanda do que pelo lado da oferta, porque a água não tem como você, às vezes, produzir mais água. Então, a caracterização dos direitos concedidos, você põe os volumes concedidos, fazer a sazonalidade, às vezes é um volume não está um mês, no outro mês, frequentemente é assim, e quais são os pontos de coleta e lançamento. Sobre o uso real, você mede as vazões e qualidade de água dos principais usuários, tanto em termos de qualidade de água lançada e vazões retiradas e lançadas. Com isso você tem as cargas, quando você tem a vazão lançada e a qualidade, você tem a carga que é lançada lá, que é importantíssimo para você fazer uma simulação como essa que a Verônica vai fazer na Baía de Guanabara. E também informação sobre os processos de fiscalização, para você poder aferir como é o seu processo e se ele está sendo eficaz, né? Isso aqui é uma figura do primeiro, que fez parte da produção do primeiro cadastro web que foi desenvolvido na ANA, na época que eu estava lá. Isso aqui mostra a complexidade do processo. Quer dizer, você, dentro de um empreendimento integrado, você pode ter mais de um uso, e você tem certamente diversos pontos, você pode ter diversos pontos de captação, alguns desses vão estar em poços, outros vão estar em rios, alguns desses vão ser federados. Isso é uma complicação máxima. Complicação máxima que, no meu entender, até essa história de federal e estadual. Até que a ANA
produza simplesmente normas que os estados devem ter para conviver uns com os outros e passe toda essa parte, a parte de águas federais no estado X vai ser administrada por outorga da ANA, isso sem nenhuma violação da Constituição. Então, aí um sistema como esse pode funcionar. Da maneira como está hoje em dia, que está um pouco de costas um para o outro, os estados e a ANA, é certeza que não vai funcionar. Então, finalmente, o sistema de informação sobre recursos hídricos. Quais seriam as características desejáveis de um sistema como esse? Que ele fosse totalmente baseado em bases de dados relacionais. Porque hoje em dia essas bases de dados relacionais estendidas permitem armazenamento de tudo que é tipo de dado, além de números e texto, que era a característica original delas. Armazenam dados espaciais nas mais diferentes formas, como fazem o GIS, que é vetorial, através das linhas de limite, uma mancha é caracterizada pelo contorno da linha que envolve ela, raster, que é como se fosse uma fotografia, os pixels, ou topológica, em uns casos em que você se representa só uma linhazinha, em vez de representar todo o contorno do polígono, representa cada linhazinha individual entre dois nós, e você diz essa linha é vizinha de um polígono de outro, isso é característica topológica. As bases hoje em dia representam qualquer dessas coisas. As consultas em banco de dados são otimizadas, ou seja, dão os resultados da forma mais rápida, e ideal é que isso tudo seja baseado em software de código aberto. Para quê? Isso é uma tendência geral no desenvolvimento de sistemas, inclusive sistemas comerciais. Isso se beneficia, que é uma firma fechada tem aquele número de desenvolvedores. Se ela tiver um problema qualquer, você pode ter um problema muito grande de perder aquele produto. Isso aqui se beneficia de um contingente de desenvolvedores capazes em todo o mundo. E evita que você fique preso a um fornecedor. Se esse fornecedor decidir fazer obsolescência programada, e eles fazem normalmente isso, você vai ter que comprar um novo produto, treinar todo mundo de novo, um gasto de dinheiro de treinamento enorme. Os sistemas devem ser distribuídos. Como a gente já viu pela questão de qualidade da água, permitem incorporar informações de diferentes origens. Os fornecedores de informação hidrométrica de qualidade e quantidade são o caso mais gritante disso, que a gente pode distribuir isso através de serviços web, mas também informações sobre o uso e gestão, também no caso do Brasil, estão distribuídas nos Estados Unidos. Para você ter a compreensão global da coisa, você tem que ter os dois juntos. Os sistemas devem ser baseados na web, tanto para comunicação com usuários finais, como qualquer um sabe, hoje em dia através de aplicativos, inclusive em telefone, como para intercâmbio entre sistemas. O sistema de medição de o sistema de gestão do Estado, o sistema federal, através de serviços web, idealmente. Isso deve fazer uso de padrões. Um dos padrões foi mostrado aqui, esse que está baseado no referenciamento, que é um padrão de representação da rede de água superficial, na forma de transferibilidade de contribuição direta. Isso, quem começou com isso, mas só na parte de trechos, foram os Estados Unidos, a EPA, porque não conseguia fazer o trabalho dela se não tivesse essa compreensão. Começou em 72, o produto só ficou pronto em escala nacional dos Estados Unidos em 92, na escala de 1 para 100 mil. Depois isso foi unido com um mapeamento digital a cargo do Geological Survey e se transformou no que eles chamam uma parte do mapa nacional americano, que é o National Hydrography Dataset. Posteriormente, a própria EPA viu que você não ter noção das características das bacias era uma deficiência muito grande. Aquilo que a gente já tinha feito, eles em 2006 criaram um produto chamado NHD Plus. E isso se espalhou pelo mundo. Na Austrália eles fazem também baseado nisso, na Europa também fazem, para implementar a diretiva quadro da água. Então isso é um negócio fundamental para se fazer gestão. Segundo padrão seria esses modelos de USS, como eu falei para vocês, esses gerados lá pelas universidades americanas estão se transformando num padrão mundial, tá certo? Com contribuição de Deus no mundo, hoje em dia muita contribuição, inclusive fora dos Estados Unidos. Então esse Water and Flow, One Flow é uma coisa muito importante disso. E envolve também esse modelo de informação de monitoramento de água, que é o WaterML. Então todas essas duas coisas são padrões. Então os padrões são isso. Como é que você descreve a distribuição espacial em relação à superfície hídrica e como é que você descreve a informação pontual de séries temporais. Aí exemplos de dois sistemas foram feitos. Esse aqui é um sistema, o ideal seria sido poder mostrar aqui, eu posso mostrar ele no computador rapidamente, já está funcionando lá, quem estiver interessado. Esse aqui é um sistema desktop, né? Você tem uma base de dados em PostgreSQL,
PostGIS, e que é exibida por esse aplicativo QGIS, e o aplicativo tem um plugin. Você clica lá nesse mapinha verde que está ali em cima, ali na pontinha, na linha de baixo, você clica num trecho de rio, ele diz onde você está e te dá toda a informação que foi referenciada, que você já tem referenciado. Você escolhe os itens de informação e ele mostra a área da bacia instantaneamente, mostra o curso ajusante, mostra qual é o uso do solo nessa bacia, mostra quantas pessoas tem em cada situação da distribuição de informação de pessoas e domicílios do IBGE. Então ele faz, aqui está um exemplo, aqui uma vez que você fez, ele gera instantaneamente aquelas novas camadas de informação, algumas dos quais são só tabelas de atributos, não tem uma característica geográfica que apareça no mapa. Isso aqui é uma delas, que é justamente a parte de população. Isso aqui são os mesmos parâmetros como é descrita a população, a distribuição por setor censitário do IBGE, já com os números referentes a essa área montante. O desafio seguinte, e que eu também estou atacando, aparece aqui nessa aqui, que é você transpor isso para a web. Nesse primeiro momento aqui, é a bacia do Piabanha de novo aqui. Simplesmente eu pedi um trecho ali no Rio do Fagundes, ele mostra só que sabe qual é o tamanho da área, mostra qual é o formato da bacia total, e o ideal é que abra também um quadro dizendo o que você quer saber, isso, aquilo outro, você pede, mas ainda não chegou lá. Mas esse é o futuro, e eu acho que com isso realmente essa informação passa a estar na mão de cada um que esteja interessado, juntamente com a informação, que é muito importante, essa coisa que vocês mostraram aqui da conservação internacional, de índices e tudo mais, que às vezes torna a informação mais acessível para o usuário em geral. Bem, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar. Obrigado pelo tempo de vocês. Quem quiser ver aqui, eu posso mostrar. Deixa eu só falar uma coisa. O número de pessoas já reduziu bastante. Esse atraso inicial acabou afetando a gente. E aí eu vou propor o seguinte. A gente ia almoçar, que já está tarde. Quem tiver interesse, depois do almoço, voltando aqui, eu vou pedir para a Bela me dar uma ideia do que é um horário razoável, e a gente abre para perguntas e mostra ali. Então quem tiver interessado, a gente volta. Mas Bela, me ajuda em termos desse timing do almoço, e a volta eu diria mais uns 15 minutos para a gente fechar, tá?